Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje tem a honra de receber o professor e pesquisador José Miller, que foi o primeiro reitor da Unisul e faz parte da história da nossa universidade. Mas antes de continuarmos o nosso bate-papo, quero falar do IASG, onde você aprende vários idiomas de uma maneira fácil e divertida. E agora no IASG você tem um programa totalmente novo, onde a tecnologia digital está associada ao ensino dentro e fora da sala de aula, trazendo maior mobilidade, flexibilidade e rapidez ao seu aprendizado. Usando tablet, celular, iPod ou outros aparelhos digitais, você tem acesso a uma variedade de materiais e pode escolher o que mais se identifica. Está esperando o que para fazer sua matrícula? Vá logo para a escola que faz você se conectar com o mundo. Vá para o IASG. Professor, falando de línguas, vamos falar um pouco da sua origem. O senhor é de origem alemã, certo? E costuma ainda falar alemão até hoje, não? Sim, sou de origem alemã, de família de agricultores, que emigrou da Alemanha, da região de Hunsrück, perto de Munique e dos Alpes. Inclusive, nosso dialeto, na nossa região do Rio Grande do Sul, onde eu nasci, em várias regiões, até de outros estados, é o Hunsrück, do dialeto. E eu comecei a aprender as primeiras palavras em português aos 9 anos. Né? E aprendi português mesmo quando fui no internato seminário, lá pelos 13 anos em diante. Não tanto... Até então, só alemão? E quando eu ia de férias para casa, é só alemão. Tudo, a xingação, a oração, o trabalho, o chimarrão. E falo, às vezes, para mexer com os outros, até lá de casa, com a minha sobrinha Josi, né? Que também fala, né? A Josi também. Ela começou a aprender quase que nem eu, português. E um pouco do tempo, às vezes até da madrugada, né? Eu era o professor dela. Então, e o meu grande professor realmente nessa área é que eu era muito curioso e sou em leitura. Então, os livros... Naquela época, por exemplo, não existiam as normas gráficas, assim, realmente num documento específico. Eu aprendia isso lendo livros, sobretudo de autores portugueses. Sim. Então... autodidata, vamos dizer assim. Eu diria... E os livros sempre ajudando, né? Eu sempre li muito. E não tenho dúvida que 90% do que eu estou, inclusive, falando ou produzindo, do que eu sou, é esforço próprio, é autodidata. Concordo. Porque ninguém se desenvolve sem ser ele mesmo. E para isso tem que pagar o preço. Professor, vamos falar um pouco então desse primeiro livro, que é a Unisul e o Desenvolvimento Sustentável do Sul de Santa Catarina, que é uma análise, né, propositiva sobre o desenvolvimento aqui da região. Eu gostaria de perguntar uma coisa. O senhor diz no livro que a universidade é saber fazer o saber. Qual é o papel da universidade hoje? É o mesmo. Só é universidade aquela instituição educativa que entenda a educação. E eu quero chamar a atenção, eu discordo de talvez 100% dos conceitos que há por aí. Educação é o processo de identificação e de desenvolvimento das potencialidades individuais e coletivas. Certo. Então, formar para uma profissão não tem nada a ver com educação, para isso não precisa de universidade. A universidade começa exatamente em conhecer o estado da ciência, da arte, do planeta, que é o saber aplicar esse conhecimento ou adequá-lo, que pode não ser aplicável, que são culturas diferentes, e gerar o saber adequado. Aí o saber fazer o saber. Em outras palavras, a universidade começa não é pelo ensino, é pela pesquisa, pela extensão, porque tu tem que conhecer as demandas das pessoas e das instituições.
Aí a universidade realmente se torna comunitária. O estudante e as instituições passam a ser cúmplices nesse processo educativo. Certo. Então, esse saber, fazer o saber, é por uma razão, digamos, realmente lógica. O problema está na prática. Então, eu exatamente escrevi esse livro com bastante insistência, já há muitos anos, por Della Justina, depois o Ailton. Aí eu produzi esse livro, lógico, em Laguna de novo, né? Me isolei uns 3 meses. Teve que dar uma retirada? Porque fica difícil, mexi em torno de 1000 livros, porque eu não levei uns 100 e poucos, e produzi. Mas qual a intenção disso? Para que a realidade do processo seja conhecida. Não, daqui a pouco vem algum, sei lá, livre lançador, acha que a universidade é isso. Não, a universidade é que nem, vamos dizer, uma família, começa com uma razão de ser. Falando em começar com uma razão, o senhor foi então o primeiro reitor da Unisul e participou dessa transformação então da FESC em Unisul. Como é que foi essa transição? Essa necessidade da universidade? Eu realmente, por causa justamente da pesquisa, tinha que ter conhecimento e depois coordenando o projeto de transformação durante anos, um processo grande que tive excelentes colegas me ajudando. E aí, vamos dizer assim, essa transição exige esforço, porque exige mudança de postura e, sobretudo, mudança de consciências. Sim, isso eu acho que é o mais difícil. De consciência. Ou, se não der para mudar, pelo menos estimular a criação do autoconhecimento. Certo. Porque ficar culpando não a resolve e não leva a nada. É fácil, inclusive. É o saber fazer, saber, em outras palavras. Professor, a gente vai fazer mais um breve intervalo e a gente vai voltar então falando do último lançamento do senhor, que é o Fé em Ciência, que é um assunto maravilhoso de se falar, né? Daria para fazer mais uns 3 programas. Muito polêmico. Muito polêmico. Não saia daí que a gente volta já já.